Sabe aquela situação em que uma criança, ela está em um ambiente e quando ela ouve a voz de alguém conhecido, ela já diz: meu pai chegou, minha mãe chegou. Glória a Deus. E por quê? Porque conhece pela voz. Conhece pela voz. Gostaria de falar um pouquinho nessa manhã sobre aprenda a conhecer a voz de Deus. Que Deus possa te abençoar mais uma manhã com o pastor Zé Reis Devocional. Que Deus possa te conceder muita vitória nesse dia. Uma grande saudação, a graça e a paz. Que Deus abençoe a todos que têm nos seguido. Não esqueça, compartilhe, comente, dê o seu like. Não esqueça, isso é importante, porque me faz alcançar mais vidas. O pastor Zé Reis tem um compromisso com Deus de alcançar o máximo de vidas nesse tempo tão difícil. Tão difícil. Temos muitas vozes, muito saber, muito conhecimento chegando, nem sempre verdadeiro, infelizmente. Aprenda a conhecer a voz de Deus. Pastor, como é que eu vou conhecer? Veja a citação de Cristo em João capítulo de número 10, se não me engano, verso número 27, eu não lembro agora, mas ele diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E disse Jesus, e eu as conheço. Então, veja bem, Jesus está falando assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu, Jesus, a conheço. E elas me seguem. Se você for fazer uma comparação das ovelhas mesmo com o pastor, é desse jeito. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E o pastor conhece as ovelhas que são deles. Então isso é muito importante. Agora, pastor, como que eu vou reconhecer a voz de Deus? Essa é a grande dificuldade, né, queridos? Como que eu vou reconhecer? Como que eu vou conhecer a voz de Deus? Veja bem, eu já pus aprenda, porque é uma questão de aprender. E qual a melhor forma? Qual a fórmula para conhecer? De repente, alguns podem dizer, faça isso, faça aquilo. Não existe outra coisa senão intimidade com Deus. Se você não tiver tempo de oração, principalmente oração é fundamental, onde você vai dobrar seu joelho ou entrar no seu quarto, ficar sentado, deitado. Eu tenho o costume, eu gosto de dobrar o joelho, também gosto de ficar sentado, falar com Deus, também gosto de estar deitado, conversando com Deus, também no quarto eu oro de pé, andando, mas conversando com Deus, sempre conversando. E conversando com Deus também, às vezes eu louvo a Deus, adoro Ele, às vezes eu fico em silêncio, por incrível que pareça, chorando, chorando. E nesses momentos de intimidade, queridos, esses momentos que você é só você e Deus, você vai ser uma pessoa mais sensível à voz de Deus. Porque existe uma confusão. Existe a voz interior nossa, nosso pensamento. Existe a voz do maligno, Satanás, seus demônios, eles sussurram, eles lançam palavras. Existe voz de pessoas. Tem pessoas que tudo que uma pessoa que diz ser profeta, mulher de Deus, homem de Deus, tudo que fala, acha que é Deus falando. Nem sempre, queridos. E isso eu tenho uma crítica, eu sou assim porque eu conheço Bíblia, eu vivo lendo, estudando a palavra do Senhor, e não pense você não é exclusivo não, viu? Isso daí o Velho Testamento fala, o Novo Testamento fala de pessoas que ouviram vozes que não eram de Deus, achando que era de Deus. E são pessoas de boa intenção, pessoas religiosas, pessoas de fé, pessoas que guardam temor a Deus, mas não conseguiram discernir. E esse é um grande perigo. Muitas armadilhas acontecem porque a pessoa não sabe discernir que voz é essa. Se é Deus mesmo, se sou eu pensando, se é o maligno sussurrando. E existe uma confusão horrível. Eu fico tão triste, queridos, quando Deus ele fala individualmente ao coração de uma pessoa. A pessoa está lá orando todos os dias, uma comunhão com Deus tão maravilhosa, e tem essa intimidade e Deus fala uma coisa ao coração dela. E de repente essa pessoa vai em outro lugar e outra pessoa fala outra pessoa, sendo profeta, fala outra coisa, melhor dizendo, fala outra mensagem. Não, mas puxa, eu achei que era, mas não era. Não confunda vozes estranhas com voz de Deus. Se Deus falou no seu coração, você tem certeza? Se você já aprendeu a discernir, aprendeu a saber quem é a voz do Senhor no seu coração, porque Deus fala muito, principalmente no interior. Não é aquela voz grossa, não é aquela voz que tão audível, às vezes é audível, viu? Já ouvi Deus assim com aquela voz dele, não grossa, mas falando. Escutei, assim como já escutei dentro do meu coração. E ainda escuto, é o que mais fala. Quando eu estou ali, ou lendo a Bíblia, irmãos. Lendo, você que se segue, você pega a Bíblia para você ler. E ali, de repente, aquela frase, aquela palavra
sabe, aquela situação enche o seu coração, você chora, se transborda, você tem a convicção, sim, é Deus. Fique com aquilo. Agora muda porque alguma coisa de fora falou e não está no seu ambiente de intimidade e acha que é de Deus. Isso eu tenho um amparo bíblico. Um profeta foi enviado por Deus a mandar uma mensagem a alguém e disse: Deus, vai por esse caminho, não pare, não coma, não beba nada. Entrega a mensagem, volte para o mesmo caminho, não coma, não pare, não beba nada, entre a casa. Um profeta que se dizia um grande um profeta velho, experiente, ele aborda esse profeta depois de fazer a vontade de Deus, contar no retorno, e diz: ó, Deus falou diferente para mim, é para você ir lá em casa, comer, deitar. Ele foi fazer isso. Final da história, morreu esse profeta, infelizmente. Então tem muita gente morrendo espiritualmente por causa de vozes estranhas. Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus e não tenho outro caminho, é intimidade com Deus. Intimidade. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ouviu? Eu conheço as minhas ovelhas, diz Jesus. E elas vão me seguir, porque você vai seguir. Agora, se você seguir uma voz estranha, com certeza você vai acabar errando. Vamos lá, vamos ter tempo com Deus? Isso é muito importante. Tenha tempo com Deus. Tenha tempo de conversar com Ele, se relacionar com Ele como um amigo, como um Senhor. Deus abençoe, que Deus possa te dar, né, uma sensibilidade maior à voz do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, estaremos de volta amanhã, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos. Fica com Deus.